Olá pessoal, Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também comigo revisam temas. Queria agradecer profundamente aqui todos pela colaboração, intercessão em prol desse ministério, que é o Ministério da Palavra que a gente vem representando aqui. E tenho deixado muito óbvio que todo esse trabalho visa objetivamente e exclusivamente isso, a formação de uma fé sem influência filosófica, uma fé que realmente esteja revelada e definida pela face do Cristo, aquele que detém e representa a autoridade teológica dessa igreja que o proclama como Cristo e como Senhor e Salvador de sua vida. É o que a gente vem definindo aqui, em tudo que ensina, em tudo que denuncia, enfim. Espero, meu bom Jesus, que esse canal venha sendo para você um instrumento de edificação, porque o interesse é esse, ok? Bom, esse é o primeiro ponto, agradecer a todos aqui. Segundo, que era importante expressar, deixar em evidência aqui que todo o trabalho desenvolvido por mim, pelo ministério, não atinge esse interesse de querer ser melhor do que ninguém, estar acima de alguém, longe disso. Só que é fato, a gente trabalha aqui por um propósito que ninguém quer pôr a mão, isso você não tenha dúvida, mas em compensação, por aqueles que se sentirem doloridos, machucados, porque de repente escutam falar do seu pastor, da sua igreja, prove o contrário, ok? Mas não entre em detalhes, assim, que não está na diretriz daquilo que nós estamos tratando, tá? Ninguém está preocupado em saber quem é você, quem sou eu, ou quem são eles. Mas o que eles estão fazendo com a igreja, a prerrogativa é essa, é Cristo e a igreja dele, e tudo que está sendo trabalhado aqui se volta para a atividade ministerial, para o comportamento cristão, não é nada pessoal. Então, quando você entra no mérito pessoal, você demonstra testemunho e capacidade, tá? Então, para poder estar realmente contra tudo o que eu falo, você tem que provar o contrário. Não demais, tem que ficar quieto. Não tem necessidade de falar, ok? Então, é um recado pessoal meu às partes inconformadas e perplexadas, de que vocês apresentem alguma coisa ao invés de comentários ridículos. Bom, queria lembrá-los também aqui, antes de tudo, que nós temos duas pautas aqui de aviso. A primeira delas, igrejasempolitica.org, passa lá. O movimento continua trabalhando as reivindicações, continua trabalhando manifestação dos princípios hermenêuticos, e a gente está postando aqui, inclusive, pelo canal, todo esse trabalho, tá bom? E se quiser ser participante, fica à vontade, entra no site, lá está também, inclusive, os princípios, todos eles trabalhados ali dentro da estrutura para te informar, te preparar, obviamente, dentro dessa visão doutrinária. Bom, outro ponto que a gente sempre está também em culto ao vivo, ali na sede da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, transmissão diretamente pelos nossos canais, e todos vocês convidados a estarem às quintas-feiras, 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, horário de Brasília, em culto ao vivo, tá bom? Bom, hoje, senhores, o tema aqui é a Igreja 2030, é aquilo que eu venho dizendo para vocês, quanto mais você puxa, mais coisa vem, tá? Então, assim, desde que a gente começou o trabalho desse tema, que até me prontifiquei em passar a usar o título Igreja 2030 para que ficasse fácil realmente para vocês irem em busca de todas as informações do que já foram expostas aqui. A coisa é tão gigantesca, tão assustadora, que já começa a preocupar, inclusive, a mim. Porque é muita informação que precisa estar muito trabalhado e organizado para vocês poderem entender esse sistema político-religioso, que no fim consiste nisso. Nós estamos trabalhando o sistema político-religioso que todo ele foi financiado e montado pela maçonaria, para não dizer pela elite global, pelo globalismo, tá bom? E hoje nós vamos, diríamos, rechear um pouco mais essas informações, tá? Então meu tema hoje com vocês aqui é a Igreja 2030, e falaremos hoje aqui dos batistas do sétimo dia e também dos mormons. Vocês vão entender por que batistas do sétimo dia, tá? Trabalharemos a origem desses movimentos religiosos, tanto o adventismo como também os mormons, que historicamente surgem de uma condição protestante maçônica, o iluminismo protestante com base católica, mas anticlerical, tá? Porque esses movimentos surgem da reforma. Bom, esse sistema político religioso, da qual me refiro aqui, que hoje a maioria das estruturas evangélicas estão emolduradas e também comprometidas, tá? O anticristo, ele é evangélico.
Detalhe. Bom, os objetivos específicos aqui apresentamos fatos que comprovam que tais movimentos, adventistas e também mormons, estão entre os conselhos fundados e financiados pela família Rockefeller para a difusão do protestantismo francês, como também inglês, mais especificamente o inglês, para objetivos políticos e industriais, ok? Que inclusive foi acho que o último vídeo que eu gravei aqui e eu só estou vindo aqui para rechear um pouco mais. Bom, ali vem aquela regra sistemática de como a nova ordem mundial e escatologicamente se defende assim, e biblicamente, pela escatologia bíblica, de que a nova ordem mundial ela será vista dentro de uma panorâmica histórica e transitória como progressista desse poder. De um poder que é imperialista, de um poder que é dinástico, de um poder acasalado por essa dinastia, que no último vídeo ficou muito claro como que a família Rockefeller ela trabalhou, né, essas revoluções, o certificado desse progresso com o acasalamento entre alemães, ok? E ali a gente vai entender mais profundamente essas ações revolucionárias que cumprem etapas, ciclos de emancipação, tá? As emancipações, elas surgem desses projetos pré-estabelecidos e pré-ordenados. De antemão, eles são trabalhados para serem aplicados, tá bom? Bom, esta nova ordem mundial, historicamente e panoramicamente falando, ela se divide em 4 eras, mais a contemporânea, primitiva, operativa, especulativa, moderna, mais contemporânea, que na fase contemporânea já estamos ali dentro de uma visão supranacional desse poder, a globalização, a criação da ONU, as instituições filhotes da ONU, a Agenda 2030, até a tecnocracia e aquelas estruturas todas surgindo da quarta revolução industrial, aquelas megas, né, empresas que estão ali no Vale do Silício, essa coisa toda, o futuro do poder, né, do que na verdade vai ser a ONU aí na frente, tá bom? Então tudo isso não é do acaso, tudo isso não surge do nada, tudo isso foi organizado e planejado antecipadamente, que inclusive nós estamos cumprindo os ciclos ainda desse poder, tá bem? Vamos lá. O ponto de partida desse poder, que é histórico e revolucionário, ele se organiza intelectualmente ali na Grécia Antiga, entra em Roma, de Roma para a Europa, da Europa para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos para a América do Sul, toda a América do Sul, tá? Estes ciclos, os ciclos, né, que a serpente simbólica, ela, na verdade, testemunha historicamente falando, forma ali aqueles pilares, a intelectualidade, a institucionalidade, a visão cultural, religiosa e profissional. Então levam esses elementos aqui, o elemento intelectual, institucional, cultural e profissional que forma esse sistema político-religioso. Quando ali, chegando na América Latina, desembarcando em toda a América do Sul, esse sistema político-religioso que o calvinismo se aproveitou para dar emancipação à maçonaria, ele já traz um conteúdo religioso, educacional e religioso com princípios maçônicos, tá? Moralidade, ética e intelectualidade, ok? Então, olha quanto tempo que esses caras precisaram para poder organizar o que agora eles têm como resultado ONU, tá? E eu venho tratando todo vídeo essa visão e defendendo essa visão. Então, dentro dessa panorâmica de atuação e ciclos, tá, que sai da Grécia Antiga para chegar até a América do Sul, nós temos ali o patenteamento do cristianismo. O cristianismo é patenteado por esse poder, o uso do termo pastor político, que eu venho aqui denunciando para vocês em muitos vídeos, tá bom? Bom, então agora a gente tem um sistema político religioso, todo ele construído e organizado por esse único poder, por essa dinastia, por aquilo que você chama de nova ordem mundial. E dentro desse sistema político religioso que eles formaram para se emancipar nas esferas da política e religião, eles construíram 3 pilares, né? Não vou dizer pilares, ou mecanismos, melhor dizendo, mecanismos de emancipação religioso, ok? Cristianismo protestante, catolicismo
e islamismo. Tá? É aquele paradoxo, né, religioso, e que são pinças desse mesmo poder, ok? Todos, por mais diferentes que sejam nas suas ideologias e doutrinas, todos dividem a tarefa de introduzir a ideia da dispensação materialista do reino de Deus, que eu venho falando que a marca forte dessas desses três mecanismos religiosos cumprem o dispensacionalismo. Tá? Todos eles cumprem o dispensacionalismo, inclusive também até o universalismo, para aqueles que são mais entendidos no assunto. Mas o dispensacionalismo está forte em todos os três, que diz que, obviamente, é o que interessa para eles, é a posição política e industrial. Lembra? Rockefeller ele já trabalhou essas religiões para que elas realmente despertassem esse interesse da igreja, e exclusivamente da igreja, de poder exatamente induzir, incentivar, estimular o povo ao consumo. Tá? Além do interesse pela política também, que são as marcas fortes de tudo isso que nós estamos tratando aqui a nível de sistema político e religioso. Bom, ali na fase contemporânea, eu venho tratando aqui, nós temos uma iniciativa desse poder de radicalização, criação de projetos mais ousados, a formação de uma gestão mais pautada, com estruturas eclesiais, para-eclesiais, uma coisa meio absurda que aconteceu realmente ali nessa fase, que une esses três fatores, sociedade, política e igreja. É o Pacto de Lausanne de 74, que ali forma-se o paralelo entre CMI, Vaticano e ONU. Tá? E realmente esse pessoal se organizou nessa data aqui de uma maneira assim absurda. Lembra que quem começou a tocar essa pauta do Pacto de Lausanne foi a esquerda política, religiosa, tá bom? Bom, aproveitando que eu estou falando de política e religião, aí surgem dentro desse paradoxo, como também do sistema político e religioso, as ambiguidades dos poderes e das ideologias políticas e religiosas. A moderna liberal, a aristocrata radical e também a socialista e comunista. Tá? Que por mais que as três sejam ideologicamente diferentes, todas elas também cumprem o mesmo papel de introduzir o interesse da igreja e do povo pelo Estado. Tá? O interesse pela ciência, o interesse pela política, fazer-lhes acreditar realmente que Deus está no Estado, tá? Deus está na política. Tá? Notem que todos os três aqui são perfeitos nesse ponto. Tá? Eu falo até pela questão do que foi também o catolicismo, do que foi o protestantismo, do que foi o islamismo, todos esses três são estadistas, né? E aqui também, fazer acreditar que Deus está governando pelos políticos, tá? E aí entra o detalhe, que dessas três ambiguidades de poder político, ao mesmo tempo religioso, surgem duas vertentes ideológicas políticas muito conhecidas por vocês, a direita e a esquerda. Daí veio o trabalho filosófico disso, formaram uma direita que defendesse uma economia de redenção, a redenção econômica, né? E a esquerda, o sentimentalismo, a visão social da redenção. Então todas as duas, né, brigam entre si, discutem entre si e formam classes, né? E o interessante é que as duas estão na ONU e todas no colo dela, sendo gerenciados por ela, para vocês verem como que é a hipocrisia, é uma coisa assustadora. Mas vamos lá, então eu estou fazendo só um resuminho rápido para vocês aqui do que a gente vem tratando, todo o tema, que envolve inclusive aqui, Igreja 2030, que é um título provocativo aqui do Verdade em 10 Minutos. Bom, então hoje para falar dos batistas do sétimo dia, os adventistas e também dos mórmons, a gente vai lá para a terceira fase, que é a fase da emancipação institucional da maçonaria, que usou, né, a fase operativa para a especulativa, bem na Idade Média, que foi um mecanismo de operação para dar à maçonaria a emancipação institucional, só corrigindo aqui, tá? Que usou a reforma protestante pelo fim da monarquia, a troca da chave, tá? O poder é o mesmo. Essa chave de ativação usou Lutero e Calvino como agentes dessa fase da nova igreja, da leitura reverente das escrituras, blá, 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 ok? Bom, detalhe, o último vídeo eu trouxe a informação que para que essa terceira fase realmente ela acontecesse, foi criado um fundo financeiro internacional para criação e construção de templos, formação de escolas, de universidades, para cumprir a peregrinação da teologia calvinista, que é aquela teologia do potencial de vida, da melhor vida, da vida mais ideal, vamos dizer assim, tá? Esse fundo internacional
as informações que chegaram para nós, que grande parte desses fundos foram financiados ou foram sustentados pela família Rockefeller, que é um dos nomes fortes da globalização. A família Rockefeller e os primeiros, pais dessa família geraram a ideia de formar uma genealogia protestante, ou seja, eles acasalaram filhos deles com alemães para colocarem ao lado de Lutero essa filharada toda para tocar à frente esse projeto da disseminação do calvinismo, ok? A família Rockefeller, além de doar os seus filhos e acasalar seus filhos com alemães e formar toda essa estrutura da reforma e essa coisa toda, uma árvore genealógica protestante, até porque os primeiros Rockefellers, todos eles eram protestantes e eram também, até pregavam, eram batistas, lembra? Detalhe, eles formaram um fundo financeiro de financiamento. Quais são esses fundos? Conselho Federal das Igrejas da América, a FCC, a Sociedade Batista Americana e o Conselho Nacional das Igrejas, a ANCC. Tá? Essas três estruturas de fundo, lá atrás, no início da reforma, consta ali nesse fundo financeiro um movimento de reforma do século XVII denominado Batistas do Sétimo Dia, que lá na frente se transformaram em adventistas. Mais especificamente, eles iniciam a trajetória como dentro do puritanismo, do calvinismo inglês. No início, até hoje, ok? O objetivo com esse movimento, a família Rockefeller com este movimento, era diferente dos demais. Por quê? Porque eles se prontificavam, além de gerar esse sincretismo, eles se prontificavam em também usar o movimento Batista do Sétimo Dia para esse dever de introduzir a responsabilidade cívica, notem que são os mesmos valores, cargos no governo, a teologia sabática, que eu já vou comentar sobre ela, o senso ecumênico e interreligioso, e inclusive isso, desapontamento da vinda de Cristo, que foi uma das marcas muito fortes entre os adventistas, que foram aqueles falsos anunciamentos da vinda de Jesus. Aquilo foi provocativo, tá? O que na verdade os fundadores do adventismo queriam com isso? Fazer o povo desacreditar na vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo, ela não se cumpre no anunciamento, ela se cumpre nos fatos que se firmam dentro da história. Tá? Os apontamentos da vinda de Cristo não se dirigem para o anunciamento, por uma revelação espontânea, mas para o cumprimento das escrituras proféticas. Tá? Então eles sabiam. Jesus não volta quando eles querem, Jesus volta quando toda a escritura se cumpre. Mas eles ficavam anunciando a vinda de Jesus, que gerou o desapontamento da vinda de Cristo, que é o que é mais conhecido dentro da história, porque o interesse deles realmente era criar essa utopia, gerar esse sentimento que Jesus não vem, ele não volta. E com esses falsos anunciamentos, conseguiram isso lá nos Estados Unidos e para falar melhor, no mundo todo, ok? Então o propósito também com o adventismo era estruturar esse movimento com essas diretrizes de introdução para realmente cumprir o que é, de fato, a peregrinação calvinista. Só uma observação. A teologia sabática, e se você for dentro da história, você vai lá na época do Cristo, 4 séculos antes ali, a teoria do sábado era criada pelos helenistas, tá? Essa teoria do sábado penetrou-se dentro de Israel, ok? Que o interesse realmente deles de criar esse dia sagrado, como para os católicos é o domingo, tá? Porque isso também se confirma dentro da história, e nas escrituras não existe dia sagrado, tá? Não existe calendário sagrado, é isso que eu quero dizer, ok? Na escritura existe obediência. A obediência é o nosso dia sagrado, como Jesus, na verdade, ele deixou claro, ele é o Senhor do sábado, então cumprindo ele e a palavra dele, esse é o nosso dia sagrado. Mas em compensação geraram essa ideia do calendário festivo, do calendário religioso e todo esse paganismo. E voltando para a questão sabática, tá? Essa teoria do sábado foi criada pelos helenistas. Isso é uma das marcas muito fortes ali da serpente simbólica naquela época entre os líderes israelenses, né? A liderança religiosa
estadista que estava lá, os fariseus, os saduceus, aquele pessoal todo lá, que durante 4 séculos representou a reeducação religiosa em Israel, ou seja, a perversão doutrinária de Israel. Foi representada por esses estadistas e religiosos, tá, que penetraram dentro de Israel valores que não eram bíblicos, valores que não eram escriturários, que, lembro, a teoria sabática veio ser um dos motivos da afronta desses senhores da lei contra o nosso Senhor. Uma das formas deles poderem questioná-lo e persegui-lo, tá? Então a serpente simbólica, eu digo, a dinastia já estava lá, representada por Caifás, representada por esses agentes políticos romanos ao mesmo tempo israelenses, que representavam exatamente isso, a nova educação religiosa, tá? O que não foi diferente nessa fase aqui, ok? Mas aí para você buscar mais esclarecimentos sobre o assunto, pesquisa, tá? Eu só estou querendo chamar a atenção para vocês que tudo se cumpre, se repete, né? Dentro desses ciclos e dessas etapas que nós estamos tratando aqui. Bom, imaginemos que isso, na verdade, deveria ter que ficar isolado ali, nessa fase da reforma, ou início de reforma, né? E diríamos que aí, de repente, pode ser que alguém apareça no vídeo e fale assim, não, então se eles eram batistas no 7º dia, hoje não são mais, são adventistas. Então quer dizer que houve uma renovação dentro dessa instituição e desse movimento, pastor. Então você não pode dizer que agora o adventismo está comandado pelo mesmo poder, porque nós temos, ou somos da opinião que ele se libertou. Porque já existem, né, transformações depois da reforma, renovações e transformações carismáticas disso. Olha, não vai funcionar essa ideia de que o adventismo é diferente dos batistas no 7º dia. Por quê? Porque o adventismo hoje está incluso na pauta de 2030 da ONU, cumpre a pauta global ou globalista, está inserida na WEA e ENAI, que são estruturas religiosas e evangélicas e cristãs que a ONU lidera, ok? Que cumpre exatamente a introdução do profissionalismo integral, diálogo interreligioso cultural, humanismo político, cultura da paz, cidadania, tecnologia integral, ecologia holística. Eles estão citados nas estruturas globalísticas na visão contemporânea. Então, de lá, da reforma, até agora, eles nunca mudaram. Então, se para você existe uma mudança dos batistas do 7º dia para os adventistas, é só de nome, porque o mecanismo continua sendo o mesmo, se dirige para o mesmo dever e para a mesma introdução, ok? Tá? Então, eles surgem de um fundo internacional criado pela família Rockefeller com interesses políticos e industriais, para não falar também de globalização, e com os deveres eclesiásticos que eu já mencionei aqui, que agora, em visão contemporânea, são muito mais radicais, ok? Então, nós vamos colocar links aí para vocês na descrição, para vocês poderem fazer a pesquisa de vocês. Desse sistema político religioso, com o Fundo Internacional em destaque, sendo organizado e também sustentado por famílias e nomes e renomes do globalismo, que o adventismo e também batista no 7º dia, como seja, estão sendo citados. Um outro nome que aparece para nós também, tá, é os Mormons, ok? Lembrando vocês que a presbiteriana, a metodista e a batista entram muito, mas muito, estão muito presentes, nessa iniciativa de gerar correntes e correntes de pensamento teológico e também disseminar e fazer crescer instituições. Aqui, o adventismo, como também o mormonismo, eles levantam a tal bandeira da grande... Como é que é? Bandeira do grande despertar. Notem vocês que isso aqui é uma coisa muito interessante que eu tenho que falar antes de entrar no mérito dos mormons, porque é a mesma coisa, a bandeira da reforma, a bandeira da nova igreja, agora aqui, a bandeira do grande despertar. Como hoje vocês escutam, o movimento pentecostal também usar essa estratégia da última renovação, o último despertar, o reavivamento, o último avivamento, esse tipo de coisa. Vocês tomem muito cuidado com isso, senhores, porque não existe o último avivamento, o último despertar. O avivamento e o despertar já aconteceu quando Jesus esteve aqui no mundo, tá? Então tomem muito cuidado, porque eles ficam gerando essa sensação de que alguma coisa
ainda vai acontecer de bom, de novo, mas para Jesus o que vai acontecer é o fim. Então tome muito cuidado porque eles quebram a escatologia com esses anunciamentos. Bom, vamos lá. Se a Batista se empenhou em lançar o adventismo com aquelas diretrizes de introdução, a metodista está à frente de organizar um movimento paramaçônico, porque Joseph Smith ele era maçom assumido, e a metodista assumiu a frente lá atrás na história para gerar essa organização que é conhecida como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Essa instituição que a metodista ela usou, historicamente se confirma, que é um movimento paramaçônico, ela traz moldes muito parecido com o adventismo, o dispensacionalismo, lembra? E se posiciona historicamente com as seguintes responsabilidades: introduzir o dever cívico, introduzir o dever social, a salvação pelas instituições, por isso gerar instituições, o incentivo à vida política, o moralismo, a religião da paz, os compromissos também com o ambientalismo, com a cidadania. Notem vocês que é tudo a mesma coisa. Então, tá, talvez você fale, pastor, parece que não muda entre eles e não muda mesmo. A doutrina deles pode ser diferente, mas as tarefas institucionais, todas elas se direcionam para o mesmo ponto, entendeu? Gerar o cosmopolismo, né? Gerar a visão cosmopolita, tá? O patriotismo, essa coisa toda que a gente vem desvendando sobre vocês. Mas em compensação, realmente os mormons eles não tiveram cautela de esconder que se trata de uma instituição paramaçônica, tá? Joseph Smith ele era maçom assumido, ok? Mas aí, detalhe, tanto como o adventismo como os mormons surgem dessa plataforma, como também desse fundo internacional de financiamento da família Rockefeller, para atingir exatamente esses objetivos que eu estou destacando aqui a nível institucional. Bom, dentro já de uma visão contemporânea, os mormons também, como os adventistas, caem no colo da ONU, porque estão entrelaçados com a ONU, estão entrelaçados institucionalmente e teologicamente com a Unicef, com projetos globais, a ANAI, a WEA. Para vocês terem uma noção agora, eles fizeram a tal da aliança da vacina, que é a tal da Gavi, né? Se comprometeram com esses projetos. Eles também estão citados na lista dos financiadores com Bill e Melinda Gates, Banco Mundial. Notem vocês que é uma rede, tudo funciona em pró e direcionado a sustentar a visão globalista e internacional do poder, né? Para vocês terem uma noção também, a gente vai colocar nos links aí, se está relacionado institucionalmente também com a CMI, Visão Mundial Internacional, e inclusive também se comprometendo por meio da NAI e da WA, um diálogo mais profundo, mais abrangente com evangélicos, tá? Por isso a NAI e a WA sendo citadas entre os mormons. Então notem vocês, aí eu quero que chamar a atenção, que por mais que pensem biblicamente diferente, eu não posso nem dizer se pensam biblicamente, né? Mas por mais que eles tenham uma doutrina diferente entre si, porque tem, tá? Institucionalmente todos eles trabalham alinhados a essa tarefa materialista do reino, ok? É uma rede que traz, né, relações e comprometimentos institucionais com a globalização e traços de uma teologia, de um pensamento sobre fé que atinge essa esfera, a escatologia do novo mundo, o compromisso com o novo mundo, que é pauta de 2030 da ONU, ok? Bom, para encerrar aqui, vocês notem que eu só entrei no canal para poder acrescentar e trabalhar mais ainda essa contingência, que agora agrega adventismo e também os mormons. Bom, para mim encerrar aqui, eu queria falar um pouco sobre essa questão do sincretismo religioso, tá? O que eles, na verdade, queriam com a criação destas vertentes, o objetivo dessas vertentes surgirem, dessas correntes de pensamento existirem, de gerar essas instituições, essa gestão religiosa, com esse compromisso de cumprir a peregrinação dos valores, dos princípios maçônicos, aquela coisa toda que eu já falei. Bom,
O objetivo do sincretismo religioso, senhores, essa bandeira é descentralizar a Igreja de Cristo. O objetivo aqui é a descentralização da fé em Cristo. É descentralizar a Igreja de Cristo para os valores. Por quê? Porque tudo que esses caras trabalham estão apoiados no humanismo, em projetos políticos, institucionais, na moralidade, na ética. Então, uma descentralização. O objetivo é esse, porque se a igreja se descentraliza de Cristo e se empenha e se dirige a esses projetos de valores culturais, sociais, políticos, etc., etc., é o esquema. Ali é onde eles controlam. É como agora, nesse momento. Uma hora direciona para a direita, uma hora direciona para a esquerda e sempre por pressão econômica, social, sempre por pressões culturais, para ir em defesa da economia, em defesa da família, em defesa disso, em defesa daquilo, em defesa do homem, em defesa do direito, sempre por causa dessas pressões, do uso do direito, essa coisa toda. Eles convulsionam a igreja a ser mais ainda comprometida com o Estado e também com essas novas leis e constituições universalistas. Então é muito simples a maneira como eles, na verdade, controlam a igreja hoje, até porque as instituições são deles. E a forma como eles manipulam e programam o povo, todo o povo está condicionado a vender consciência, a vender alma por estas questões urgenciais. Toda igreja ajoelhada por esta razão, pela bandeira, pela causa da humanidade, levantar a bandeira da causa da humanidade, em nome da humanidade, que foi o que, na verdade, os Estados Unidos utilizou por muito tempo lá no protestantismo e gerou a geopolítica que eu tratei no DVD era digital. Então, por essas razões materialistas, por essas razões humanistas, a igreja hoje agencia o povo, ok? Então, a corrupção, a apostasia, o anticristo, ele é financiado por um sistema. A corrupção da igreja não é uma questão de déficit ou de declínio moral. A razão não é a moral ou a falta da moral. É porque existe um sistema e um financiamento para manter a igreja corrupta. Existe um braço do poder dentro da igreja hoje para fazê-la ser assim. Então não é fraqueza espiritual e moral que está dentro da igreja, não é o sinal da fraqueza espiritual e moral que está dentro da igreja. É o braço das instituições. O evangelho, no movimento evangélico, está organizado e administrado pelo braço universal das instituições. Nós estamos tratando a rede da corrupção, nós estamos trazendo quem organiza e financia a rede do sincretismo religioso, caramba. A gente não pode olhar com esse olhar assim de que o problema é o pastor, o problema é a igreja, o problema é aquela instituição. Não, o problema é isso, que as instituições protestantes, pentecostais, neopentecostais, é uma rede credenciada, financiada e organizada por um único sistema para mantê-la corrupta e descentralizada de Cristo. Então vamos nos libertar das instituições, pastor. Vamos abandonar as igrejas. Até alguns até falam aí, olha, veja bem você, tá? Concordo plenamente de que todos aqueles que estejam me escutando saiam dessas redes. Mas em compensação, a solução não é o afastamento. A solução é tentar trabalhar. É tentar exatamente agora reerguer esse ministério da palavra e do compromisso com as almas. Eu não quero deixar aqui para você essa impressão de que eu estou querendo fechar a igreja, até porque a escritura tem que se cumprir, a apostasia tem que se cumprir. Pelo contrário, eu quero deixar claro para vocês aqui que alguém tem que fazer diferente. Alguém precisa realmente se posicionar e se apresentar assim, fora dessas estruturas, que é o que na verdade eu represento hoje e o ministério da qual eu faço parte também. Então, recomendo a mesma coisa a você. Mas agora a mesma coisa não é se afastar. É estar entre eles, tentando salvar essas vidas dessas almas que infelizmente são reféns de todo um sistema que a gente vem trabalhando com vocês, que se trata do sistema político religioso, com fundos e financiadores que são os mesmos, que com base nessa bandeira, né,
do institucionalismo e intelectualismo geraram essa destruição. Então, o que a ONU está fazendo hoje com as igrejas e o que a ONU gerou a nível de listas e cadastramento de igrejas para atingir a Agenda de 2030, da qual todas elas estão cadastradas e citadas como instituições que se posicionam a cumprir as pautas globalistas, ok? O que a ONU conseguiu, não conseguiu agora, já era dela, já era da CMI, já era do Vaticano, já era da ONU, já era do Estado, já eram dos Estados e das federações, já era da maçonaria. Tudo já foi organizado e foi criado por eles, ok? Que é a emancipação institucional, que é a terceira fase. Então a forma como nós temos agora de realmente poder inibir essa destruição e tentar diminuir um pouco a desgraça é pregando essa palavra, falando um pouco mais aberto das convicções bíblicas, se posicionando apologeticamente frente a tudo isso que essas instituições vêm se manifestando. Realmente o sistema político religioso é uma coisa inatingível, senhores. Só Deus pode derrubar, tá? Mas enquanto Jesus não voltar, a igreja não for arrebatada, nós temos o dever de apontar quem são esses gestores, quem, na verdade, está comprometido com essa agenda, aqueles que estão à frente de introduzir o anticristo nesse mundo, condicionar a igreja à nova ordem mundial, e eu espero que daqui para frente as novas descobertas e tudo que vier colabore para que não só a tua visão se abra, mas como também isso, que você se posicione a ser um defensor dessa fé, das almas e desse ministério, a pregação. Ok? Que Deus abençoe todos vocês e espero no meu bom Jesus que quando algum adventista aparecer no seu caminho, algum mórmon, como também demais presbiterianos, batistas, metodistas, tá? E todo o restante, a patota do Pacto de Lausanne de 74, que você realmente possa representar essa verdade contra esse sistema político e religioso. Um abraço, Deus abençoe vocês, espero no próximo vídeo poder ajudá-los melhor. Maranata, Jesus está voltando, até lá, vamos pregar a palavra. Deus abençoe vocês.